dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver a segunda parte do nosso capítulo. Bom, outros europeus no Brasil. Quem começou a colonização brasileira foram os portugueses. Depois, outros vieram também. Os franceses vieram de maneira ilegal, praticando a pirataria. Por que ilegal? Porque, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil pertencia aos portugueses. E isso foi chancelado pelo Papa Alexandre VI, que era a maior autoridade internacional. Então, os franceses faziam isso ilegalmente. Faziam contato com os índios, faziam escambo para conseguir a madeira, o pau-brasil. Trocavam também por objetos que interessavam aos índios, da mesma maneira que os portugueses faziam. E, enfim, os franceses deram trabalho, ficaram bastante tempo no Nordeste, fundaram a cidade de São Luís, lá no Maranhão. São Luís foi um rei da França canonizado pela Igreja Católica. E, bom, os holandeses foram outros também de maneira ilegal. Por quê? Holandeses e portugueses, se davam super bem nos negócios. Por quê? Porque os holandeses financiavam a produção de açúcar, emprestavam o dinheiro necessário. Os luso-brasileiros, luso-brasileiros, quando eu digo esse termo, são os portugueses de Portugal que estão aqui, ou filhos desses portugueses, que vieram para cá. Os luso-brasileiros. Como eu sou luso-brasileiro, meu pai é português, eu nasci aqui, sou luso-brasileiro. Meu pai é português, saiu de Portugal e mora no Brasil. Luso-brasileiro, tá? Entenderam? Então, portugueses e holandeses, só lembrando que holandeses a gente vai tentar trocar por neerlandeses, embora seja difícil, por causa do hábito. A Holanda não quer ser mais chamada de Holanda, porque Holanda é só uma região de lá, eu já expliquei isso algumas vezes para vocês, Na verdade, o nome do país que ele gosta de ser chamado, e é o nome oficial, Países Baixos. Netherlands em inglês, Nederlander, no idioma deles. Então, quem nasce lá é neerlandês. Tá? Vamos tentar, mas se eu trocar por holandeses, sorry, porque é um hábito que já está arraigado na gente. Então, vamos lá, Então, Holanda e Portugal, Países Baixos e Portugal, se davam bem. Essa distribuição do açúcar produzido no Brasil dava muito ouro para ambos, tanto para portugueses quanto para os neerlandeses. Só o que aconteceu? Os Países Baixos pertenciam ao Sacro Império Romano Germânico, mas eles não queriam. Eles queriam se tornar um país independente, que fosse governado por pessoas do seu próprio território. Bom, o Sacro Império Romano Germânico era do imperador Carlos V, pai do Felipe II, rei da Espanha. O que aconteceu? A Holanda, Países Baixos, em guerra contra o Sacro Império Romano Germânico, tentando se separar. E o que aconteceu? Portugal perdeu seu rei, Dom Sebastião. Dom Sebastião morreu. O Dom Sebastião sumiu, na verdade, desapareceu. Muita gente ainda acredita que ele um dia vai retornar. Isso é uma lenda, tá? Uma lenda portuguesa, o sebastianismo. Então, Dom Sebastião morreu na Batalha de Alcácer el Quibir, no Marrocos. E quem seria o rei no seu lugar? Seu primo mais próximo, português, era idoso. Então, quem acabou assumindo o seu lugar, meio que na marra, os portugueses não queriam, foi o Dom Felipe II, da Espanha. Como eu havia falado, a Espanha e os Países Baixos estavam com problemas. Por quê? Se o pai do Fernando II, se o pai do Felipe II estava em guerra contra os Países Baixos, então, obviamente, Felipe II também. Então, enquanto os neerlandeses lutavam para se libertar dos espanhóis,
os espanhóis passaram a ser donos de um dos principais negócios deles, que era a produção e a distribuição do açúcar brasileiro. E aí deu problema, né? Bom, a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa neerlandesa, decidiu invadir o Nordeste. Para quê? Para tomar tudo? Não. Primeiro tentou invadir Salvador, não deu certo, foram expulsos. Depois conseguiram invadir com sucesso Pernambuco, né? A capitania de Pernambuco, as cidades de Olinda e do Recife. Então, o que acontece? Não era para tomar tudo. O que eles queriam era simplesmente poder produzir açúcar em paz. Né? Tanto que os sócios dos neerlandeses continuaram sendo os luso-brasileiros. Continuavam sendo os luso-brasileiros. A diferença é que não teria mais autoridade ibérica no assunto, nem portuguesa nem espanhola, seria uma autoridade holandesa, tá? Para os luso-brasileiros, desde que eles vendessem o açúcar por preço bom, estava ótimo. Quem veio governar o Brasil neerlandês foi o príncipe conde, né? Ele é conde de Nassau-Siegen e príncipe neerlandês João Maurício de Nassau, muito conhecido pelo seu sobrenome, Nassau. O Nassau, ele promoveu a tolerância religiosa, porque os judeus eram proibidos de praticar sua religião e muitos judeus nordestinos se disfarçavam de católicos, né? Eram os cristãos novos, foram obrigados a virar católicos, mas por baixo dos panos eles praticavam o judaísmo. Esses judeus eram ou nascidos em Portugal ou nascidos na Espanha ou nos próprios Países Baixos e muitos deles nascidos no Brasil. Então praticavam o judaísmo em segredo, tá? Na fachada eram católicos, debaixo dos panos eram judeus. Tá? Muitos brasileiros são descendentes desses cristãos novos. Enfim, com relação à escravidão, o Nassau ele criou uma lei obrigando os senhores a plantar 40 côvados de mandioca por escravizado, porque chegou a faltar muitas vezes alimento para os escravizados, né? Então isso era absurdo. Além do cara ser escravizado, não ter o que comer é um absurdo. Então ele fez uma lei obrigando para cada volume de escravo um volume correspondente à mandioca para alimentá-los, né? E também ele aboliu o direito dos senhores matarem os seus escravos, né? Se o escravizado fosse cometesse algum delito, ele teria que ser preso, né? Ou se não só delito, né? Alguma desobediência, cometesse alguma desobediência, teria que ser preso e não ser morto, né? O Nassau fez várias melhorias urbanas em Recife, né? Calçou ruas, drenou pântanos, que mais? Ele construiu pontes, construiu uma ilha com seu nome, né? Mauriciópolis, né? Mauristad em holandês, né? Criou zoológico, jardim botânico, né? Observatório astronômico, ou seja, deu uma melhoradinha boa, né, na cidade. Então trouxe artistas também, como lá o Eckhout, o Franz Post, o Zacarias Wagner, né? E realmente melhorou um pouco o nível da cidade, né? Os luso-brasileiros gostavam dele, achavam o governo dele justo, achava que os empréstimos eram feitos com juros adequados, né? Ele gozava de prestígio lá. Só que os escravizados, eles não eram trouxas. Ninguém aguenta apanhar o tempo inteiro, ninguém aguenta maus tratos o tempo inteiro e fica quieto. Trabalhar de graça o tempo inteiro. Então, esses escravizados, eles fugiam para a mata, em locais quase inacessíveis, e formavam pequenas aldeias, né? Essas pequenas aldeias se formavam numa estrutura com defesa maior, chamada de quilombo, né? Os habitantes dos quilombos eram os quilombolas, onde eles poderiam praticar as suas crenças, né? As crenças dos orixás, ou muitos que já haviam sincretizado os orixás com os santos católicos. Que mais? Não eram só
africanos negros ou brasileiros negros que habitavam lá, também brancos fugitivos da justiça no caso, que deixavam de pagar impostos, né? Indígenas que tentavam se proteger dos brancos, todos eles eram bem-vindos aos quilombos, né? Quem vivia nos quilombos eram os quilombolas, e eles praticavam uma agricultura de subsistência, né? E como eles produziam com excedente, eles trocavam o que tinha mais por sal, açúcar, armas, né, tecidos. E por que tinha que ter arma? Porque eles não estavam muito longe dos povoados, não. Se sabia, né, as autoridades sabiam onde os quilombos estavam, só que era difícil chegar lá, né? É difícil chegar lá, e como os escravizados pensavam melhor morrer do que voltar a ser escravizado, lutavam com muito afinco, né? O quilombo mais famoso é o quilombo dos Palmares, né? O Zumbi dos Palmares, que resistiu aos ataques luso-brasileiros, ele é considerado um herói, né? Eles foram atacados tanto por holandeses quanto por luso-brasileiros, né? E ele fica na Serra da Barriga, no atual Alagoas, né? Estado da Alagoas, e era chamado de Pequena Angola pelos seus moradores, tá? Enfim, só quando o governo português já tinha retomado o poder, mandou tropas de bandeirantes para lá, é que o quilombo foi destruído, o Zumbi dos Palmares foi enforcado, né? Mais de 100 anos de resistência. A União Ibérica ela acabou quando os portugueses restauraram a monarquia em Portugal, né? Eles lutaram contra os espanhóis e colocaram um rei da dinastia de Avis no lugar do rei espanhol, né? Então Dom Filipe II teve que ceder Portugal de volta para os portugueses, né? O rei criou o Conselho Ultramarino, né? O Dom João IV. E enfim, a União Ibérica foi bem prejudicial para os portugueses. Por quê? Porque a Espanha era pouco diplomática e entrava em muitas guerras, né? Então, além das riquezas geradas pelas colônias portuguesas irem parar em mãos espanholas, os espanhóis eram pouco diplomáticos, entravam em muitas guerras, e aí Portugal tinha que também entrar nas mesmas guerras que os espanhóis, né? O governo do Nassau terminou em 1644, e no seu lugar vieram, né, outros governantes holandeses que não tinham a mesma maleabilidade, não tinham a mesma flexibilidade, o mesmo jogo de cintura que o Nassau, né? Então começaram a cobrar mais caro nos juros dos empréstimos, começaram a cobrar com truculência as dívidas atrasadas, né? O problema também, o açúcar já não estava mais dando o mesmo lucro do que antes, né? Então, os luso-brasileiros se uniram a africanos, escravizados e libertos, indígenas, né? E lutaram contra os neerlandeses e venceram, né? Nas batalhas do Guararapes. E aí sim, Pernambuco foi retomado. Só que o que aconteceu? Os holandeses ferraram bem as colônias do Nordeste. Eles foram embora do Brasil e levaram consigo mudas de cana. E aí eles começaram nas ilhas da América Central, conhecidas como Antilhas Holandesas, a produzir um açúcar melhor e mais barato do que o açúcar brasileiro, né? E muitos desses judeus que estavam no Nordeste foram embora, né, já que os holandeses não estariam mais lá para protegê-los. Então, esses holandeses, eles foram para, né, como eu disse, no Caribe, e também alguns deles migraram para as colônias inglesas, né, na América do Norte, e lá fundaram a cidade de Nova Amsterdã, que hoje é a cidade de Nova York. Ela nasceu como Nova Amsterdã. Então ela foi fundada por judeus, brasileiros, holandeses, portugueses, espanhóis que saíram do Nordeste, né? Então muitos deles
Nova York é a cidade que mais tem judeu no mundo, fora de Israel, e são de origem um pouco brasileira também, né? Continuando, bandeirantismo. O que era o bandeirante? O bandeirante, ele era um aventureiro, né? Então os bandeirantes, eles eram aventureiros que faziam várias coisas, muitas delas erradas, né? Os bandeirantes, eles, ao contrário do que a gente vê as imagens, aqueles homens barbudões, né, com capa, bota até o joelho, né, armadura, chapéu com pluma, não tinha nada disso. Os bandeirantes, eles eram filhos de portugueses com mulheres indígenas e eram muito pobres, geralmente andavam descalços, usavam roupas surradas. O negócio deles era procurar ouro, escravizar índio, né, e tudo quanto fosse contratado, como capturar escravizado fugitivo, destruir quilombo, servir como soldado, enfim, tudo que envolvesse encrenca, os bandeirantes estavam lá, né? Alguns historiadores, inclusive, chamam os bandeirantes de piratas do sertão, né? Porque eles se envolviam em vários crimes e praticavam atos de violência muito pesada, mais ou menos como os piratas faziam nos mares, né? Existiam as bandeiras de preação de prear, né, de prender, de caçar índio. Os índios eram caçados para serem vendidos como escravizados. Opa, a dúvida. Mas não eram os bandeirantes filhos de portugueses com mulheres indígenas? Sim. E eles se comportavam muito mais como indígenas do que como portugueses. Só que, para ter lucro, além de escravizar gente que era do seu próprio sangue, também cometiam atos ilegais, porque era proibido por lei escravizar indígenas. Era proibido, não poderia escravizar indígenas, mas os bandeirantes simplesmente passavam por cima da lei usando uma brechinha. Uma brecha da lei era, se tivesse uma guerra justa contra os índios, se os índios provocassem primeiro, eles poderiam ser escravizados, né? Então imagina, vai para um tribunal um português acusado de ter escravizado indígenas, o que ele vai dizer? Vai dizer que foi se defendendo. Para quem o tribunal vai dar razão? Para português ou para indígena? Por isso, um detalhe importante. Durante toda a minha vida de aluno, a impressão que eu tive é que só o africano foi escravizado no Brasil. Só a pessoa de cor da pele negra. E a impressão que dá é que os indígenas, quando tentaram ser escravizados, voltando a fita, quando tentaram escravizar os indígenas, eles não se adaptaram ao trabalho e resolveram usar os africanos. Não. Durante todo o tempo em que houve escravidão dos negros, africanos ou crioulos, houve também escravidão dos indígenas. Só que ela era ilegal. Só que fazer coisa ilegal no Brasil, infelizmente, é uma coisa muito comum, né? Então, os bandeirantes, eles escravizavam indígenas, tá? Faziam a preação. E também existiam as bandeiras de prospecção, que era o quê? Procurar ouro, prata, diamantes, metais preciosos, né? Grupos de, no máximo, 50 homens. Então, os luso-brasileiros, eles aproveitaram o período da União Ibérica, que o Tratado de Tordesilhas perdeu sua função, porque dividia as terras entre Portugal e Espanha, mas o rei de Portugal e Espanha era um só, que era o rei da Espanha, Dom Filipe II. Então o Tratado de Tordesilhas meio que perdeu a função. E aí o que aconteceu? Os luso-brasileiros avançaram além, né, do Tratado de Tordesilhas. Por isso que o Brasil hoje é muito maior do que o espaço que era no Tratado de Tordesilhas. E quando o Tratado de Tordesilhas volta a ter função, que os países se separam, isso vai dar muitas guerras entre brasileiros, espanhóis, luso-brasileiros, índio, só vai dar rolo, né? Então, o rei de Portugal mandou, né, que se procurasse mais ouro no Brasil, porque até então não tinha encontrado nenhuma quantidade significativa. E Portugal já estava com sérios problemas econômicos, então encontrar ouro e prata seria
uma salvação para o reino. Né? Os bandeirantes acharam ouro no sertão de São Paulo, que é o atual estado das Minas Gerais, e aí o rei pensou, estamos salvos, né? Por quê? Porque de todo o ouro encontrado se cobraria o quinto. O quinto significa 20%, a quinta parte de todo o ouro encontrado, né? Só que, obviamente, Brasil é Brasil, havia um monte de contrabando, inclusive os padres jesuítas faziam as imagens de santos, né, de madeira, ocas por dentro, né, para você colocasse ouro escondido e mandasse para fora do Brasil. Por isso que tem a expressão santinho do pau oco, sendo que alguém parece santo, mas não é. Conhecem alguém assim? Então, o santo do pau oco foi criado pelos jesuítas para contrabandear ouro, né? A lei tinha proibido o ouro em pepita ou em pó, ele tinha que ser quintado. Ele ia para a casa de fundição, que era uma oficina da Intendência das Minas, um órgão de controle criado por Portugal. Lá na casa de fundição, todo o ouro encontrado era derretido, o governo já segurava ali 20% do ouro e devolvia para quem levou o ouro 80% da quantidade levada. Imagina, um cara levou 100 quilos de ouro, ele volta com 80, 20 quilos fica para a coroa portuguesa. Esse ouro, ele era fundido em lingotes, que é uma barra fininha, com o selo da coroa portuguesa, né, o símbolo da coroa portuguesa e números do livro de registro, né? Quem não tivesse ouro dessa forma estaria cometendo contrabando, coisa que ninguém se importou. Mas teve tanto contrabando, tanta falcatrua, que quando foi encontrado jazidas de diamante na região do Arraial do Tejuco, né, os portugueses, né, mandaram construir a cidade de Diamantina e não deixaram pessoas particulares explorarem o ouro. O que eles faziam? Né? Eles arrendavam. Alguém pagava, um contratador pagava por ano X para a coroa portuguesa para ter o direito de explorar os diamantes. E ainda do diamante que fosse encontrado, uma parte teria também que ser mandado para Portugal. Né? Lógico que não era os 20% do quinto, né? Já que o cara estava pagando por ano. Resultado, um monte de corrupção também, porque o ouro encontrado o diamante encontrado era sempre menos do que o que era declarado para o governo. Resultado, o governo resolveu cuidar por si mesmo. Bom, todo o ouro e o diamante encontrado no Brasil acabou parando foi na Inglaterra, né? Por quê? Porque Portugal tinha aquele mal sucedido tratado de Methuen com os ingleses, em que eles comprariam tecido dos ingleses e os ingleses comprariam vinho dos portugueses, e na verdade os portugueses gastavam muito mais do que os ingleses, e então pagavam esses tecidos com o ouro e o diamante encontrado no Brasil. Pois é, né? O número de escravizados no Brasil aumentou demais por causa do ouro, né? Porque precisava de gente para fazer a parte da mineração, e mais, um escravizado morria no máximo com 40 anos. 40 anos o escravizado ia embora, porque era o dia inteiro dentro da água gelada para extrair o diamante. O ouro e o diamante ficavam no fundo do rio, né? Ou também embaixo da terra. Dentro do rio o cara morria de gripe, de resfriado por causa do choque térmico, ou embaixo da terra pelos constantes desabamentos das minas, né? E também teve resistência dos escravizados na região das Minas, no quilombo do Ambrósio, né? Na região do município de Cristais. Portugal também se esvaziou com a mineração, porque todo mundo veio louco para o Brasil porque queria ficar rico com o negócio do ouro. Então teve que ter lei em Portugal para as pessoas pararem de vir para o Brasil, porque senão não ia ter mais quem ficasse em Portugal. Bom, outras figuras que surgiram foram os tropeiros. Os tropeiros eram pessoas que formavam caravanas, geralmente no lombo de mula, e comercializavam tudo quanto é tipo de alimento. Detalhe, a região das Minas, foi tanta gente para lá que chegou a ficar desabastecida. As pessoas não tinham que comer, chegaram a comer gatos e cachorros, né? O meu não, o meu ninguém pega. Mas
Sim, infelizmente fizeram isso. Mataram gatos e cachorros para comer porque não tinha comida. Se preocupavam apenas em extrair ouro. Então na região das minas não tinha plantações, não tinha criação de gado, nada. Então os tropeiros iam de norte a sul do Brasil comercializando diversos tipos de alimentos, né? Cereais, carne seca e o que mais fosse necessário. E as monções eram uma espécie de caravana, né? Não sei se esse termo se usa para barco, mas eram expedições feitas pelos rios, né? Eram viagens que demoravam até 5 meses, mas compensavam porque eram pagas em ouro, né? E esses monçoeiros, eles saíam muitas vezes, né, de Porto Feliz, né, município que agora pertence a São Paulo, na época não, e eles iam de barco até a região das minas, né? Também circulavam pelo atual estado do Mato Grosso, né? E devido a alguns acidentes nos rios, né, rio com relevo, tinha trecho que os produtos eram transportados por terra, né? No século XVIII, várias revoltas, né? Guerra dos Emboabas era uma guerra entre os portugueses e os paulistas. Por quê? Porque os paulistas, como eles acharam ouro, eles queriam exclusividade na mineração. Os portugueses eram chamados de emboabas. Por quê? Porque emboaba quer dizer tanto forasteiro quanto aves de pernas emplumadas, né? De pernas emplumadas por causa das roupas, né? Cheira aqueles babados que os portugueses usavam na época. Um detalhe, para a coroa portuguesa não importava quem encontrasse ouro, importava quanto mais ouro fosse encontrado melhor, porque do tanto que fosse encontrado seria extraído 20%. E aí o que aconteceu, né? Os paulistas falavam mais tupi do que o português, tá? Por isso que eles chamavam os portugueses de emboabas, que é uma palavra da língua tupi. Né? Então os paulistas, como viram que a coroa não aceitou o seu pedido, pegaram em armas e lutaram contra o governo português. E aí os paulistas foram derrotados, muitos deles foram mortos na trairagem por tropas portuguesas, né? Eles tinham se rendido e foram mortos. Então os paulistas saíram de lá e foram encontrar ouro em outros locais, como Mato Grosso, né? E numa região que hoje é o estado de Goiás. A revolta da Guerra dos Mascates foi o seguinte: Olinda era a capital da capitania de Pernambuco e estava empobrecendo por causa da concorrência dos neerlandeses no negócio do açúcar, né? Os neerlandeses saíram do Nordeste, fundaram suas colônias lá na América Central, produziam um açúcar melhor e mais barato que o brasileiro. Então Olinda, que era de senhores de engenho, estava em decadência. Já o Recife, que era de comércio, era uma parte de Olinda, o Recife, né? Era uma região de comércio dos portugueses e de dinheiro emprestado a juros por negociantes portugueses, estava muito próspera, né? E cada vez mais os olindenses eram obrigados a pedir dinheiro emprestado para os recifenses, né? Até que Recife colocou lá um pelourinho, que é aquele tronco para castigar escravo, que era o que marcava o centro das cidades independentes, né? Das cidades autônomas. E aí o que aconteceu? Os olindenses não gostaram, né? A coroa determinou que Recife passasse a ser a capital do Pernambuco e não mais Olinda, como é até hoje. E isso deu problema, né? Porque os recifenses eram portugueses ricos que emprestavam dinheiro a juros, e os olindenses eram senhores de engenhos endividados e empobrecidos que deviam para os recifenses. E aí teve a guerra, e quem acabou vencendo foi o Recife, né, que até hoje é a capital, não mais da província, nem da capitania, mas sim do estado do Pernambuco. A revolta do Filipe dos Santos foi contra as casas de fundição e contra o excesso de impostos cobrados pelos portugueses, né? O Filipe dos Santos, ele era um mineiro e ele pegou em armas contra a coroa portuguesa, mas ele foi traído e acabou morto, né, em praça pública
enforcado, esquartejado, que era o que a justiça portuguesa sempre fazia e vai fazer com bastante gente ainda, nós vamos ver. Né? Como nós vimos, o Brasil se expandiu muito para além da linha do Tratado de Tordesilhas, mas também na região das Minas. Né? Por quê? Porque era um sertão, era deserto, aí as cidades começaram a ser fundadas no trajeto que os metais preciosos passavam. Eles eram encontrados lá em Minas Gerais, eles tinham que ser deslocados até o Rio de Janeiro, onde tinha porto, né? E aí esse metal precioso era mandado para Portugal, lá na Europa. Né? Cidades fundadas em Minas Gerais, vamos lá, citar algumas: Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes, Pirenópolis, Corumbá e Jaraguá, em Goiás. Né? Então Minas, Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes, né? Em Goiás, Pirenópolis, Corumbá e Jaraguá. Continuando aqui, vamos lá. Então, para regular a questão do território que era Portugal e o que era Espanha, foram assinados vários tratados. Né? O Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, que foi onde definiu o que era Rio Grande do Sul, o que era colônias espanholas. E para facilitar o transporte do ouro, como eu acabei de dizer, que ele era transportado via Rio de Janeiro, a capital do Brasil deixou de ser Salvador, que era muito longe das minas, e passou a ser o Rio de Janeiro. Então, os metais preciosos, ouro, diamantes, eles iam por terra até o litoral, na cidade do Rio de Janeiro, e de lá seguiam para a Europa. Né? Então, o Rio de Janeiro Salvador deixou de ser a capital e passou a ser o Rio de Janeiro. Tinha outro detalhe também. O Rio de Janeiro ficava mais próximo do sul, né? Fica na região sudeste. Lá no sul tinha muitos conflitos de terra entre portugueses e espanhóis, né? Futuras encrenca dos futuros gaúchos, argentinos e uruguaios. Beleza, galera? Ficou longo, eu quase dividi em dois. Façam o seguinte: se ficou muito cansativo, parem com 15 minutos, descansem um pouquinho e depois assistam os outros 15, 17, 18, né? 5 perguntinhas no formulário. Quem quiser fazer as atividades do livro e me mandar, pode mandar que eu tiro foto. Não é obrigatório, fica de opcional, mas vocês podem me mandar, tá bom? Façam os exercícios desse capítulo, tirem foto e me mandem. Aí eu mando a correção para vocês, tudo bem? Beleza, galera? Até mais. Uou!